Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Hora Bar. Hoje tenho aqui um convidado apaixonado por cerveja desde os seus 18 anos. Se ele bebeu antes, não sei. Conhece tudo de cerveja e um pouco mais. Sommelier de larga experiência, já viajou por diversos países e hoje vai contar um pouquinho para nós a sua história, como beber, a maneira certa de fazer a sua degustação, como a cerveja tem que estar na sua temperatura. Então fica com a gente. E também o meu grande amigo de longa data, Moisés Ribeiro. Nos conhecemos lá atrás, vendendo formaturas. Hoje ele também está no ramo cervejeiro aí, trabalhando muito e vai contar um pouquinho aí do seu dia a dia, o que ele faz, como que é o trabalho dele. Então, bem-vindos, Moisés Ribeiro, meu grande amigo. É nóis, Claudião. Bem-vindo, Claudião, meu xará. Obrigado, legal, uma satisfação receber vocês aqui. Temos muito o que falar, cerveja é não só o assunto do momento, mas ao mesmo tempo muita gente nem conhece tanto cerveja assim. A gente conversando aqui nos bastidores viu que ainda tem muito caminho a percorrer e muita história ainda para contar. Mas antes disso, quero apresentar para vocês nosso shot aqui de boas-vindas. Eu sei que a gente vai degustar algumas cervejas hoje, não é verdade? Opa. Mas primeiro eu quero que vocês provem um dos nossos drinks. Esse drink aqui é um drink já hoje conhecido, é o Carajillo, com licor 43 e café expresso, mas eu faço com cold brew, tá? E tem um toquinho a mais, que é o toquinho do chefe. Beleza? Então aqui, ó, copinho para cada um. Show de bola. Quer boas-vindas melhor que essa, Moisés? Nunca. Então. Mentira, eu quero sim. Que é sempre, né? Sempre bom, bom, né? Sempre, é sempre bom, pô. Boas-vindas. Isso aí. Vamos lá. Saúde, meus amigos. Saúde. Obrigado. Saúde. Olá. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Tava olhando pro Claudião se ele ia fazer o shot mesmo. Tá uma viradinha. O shot não necessariamente você tem que virar, né? O shot também ele deve ser apreciado. Ele pode ser verdade? 2 shots, 3 shots. Pode... não one shot. Nossa, que legal. E o amendoado com o café ficou esplendoroso. Uma combinação perfeita, né? E um toquinho de bitter de laranja que dá uma combinação, um fundinho casquinha, na boca. Assim. Legal. Muito bom, né? Pra gente começar a nossa noite aí, né? Claudião, a gente conversou bastante aí ao longo dessa semana aí, conheci um pouco aí da sua história, mas tem muita gente que não conhece ainda e eu achei a sua história muito bonita, as suas viagens, a sua dedicação em aprender, cursos e cursos e cursos. A gente tem um podcast hoje que sem limite de horário para acabar. Vamos desenrolar aqui. Conta pra gente um pouquinho, Claudio, da sua história, por que essa paixão por cerveja e em qual momento você decidiu realmente partir pro lado de ser sommelier, enfim, conta pra gente aí. Maravilha. Bom, você fez aquela pergunta, né? E hoje o politicamente correto não nos permite falar, mas como a gente já, né, idos de 76, né? Naquela época as coisas eram um pouquinho diferentes. Sim, bebi cerveja antes dos meus 18 anos. Obviamente escondido dos meus pais. A sensação que me deu ao tomar o primeiro gole de cerveja foi aquilo que eu acho que eu carrego até hoje. Graças a Deus não sofro de alcoolismo. Eu permeio profissionalmente já há bastante tempo, né? Mas enfim, tomei um pouquinho, tal, aquelas coisas de adolescente, pular o muro da escola e tomar um rabo de galo às 7 da manhã, fiz também, uma Maria Mole, né? Fazia. A famosa porradinha, quem não fez? Porradinha, né? Com soda, pau, delícia. Bom, enfim, aí em 1994, eu com meus 18 anos de idade, eu faço aniversário em janeiro, então já conto o ano inteiro, Foi a primeira importação em larga escala de cervejas alemãs, né? Veio a Erdinger para cá, a Steiner e tal, não sei o que lá. E eu tava Ninguém conhecia, o mercado não e detalhe, eu nasci na freguesia do Ó.
o frango? Então, eu ia de bicicleta e mobilete até o Frangó para tomar Guaraná. O Frangó, se não me engano, ele foi inaugurado em 1987, 88. E eu já frequentava ali a Praça da Matriz, que era um pouquinho longe de casa, mas eu ia. E eu tive primeiro contato com aquele negócio ali. E Erdinger veio pesado em 1994, se não me engano, foi a primeira importação de Erdinger. E eu tomei aquilo, falei, meu Deus do céu, né? Não quero mais tomar, tá? Mas não quero mais tomar, mas o dinheiro era curto e eu tomava, então... E o copo era grande? Eu tinha... Continua. Boa, mas eu tinha na frente da minha cama, assim, uma flâmula da Brahma e um copo, um negócio de plástico do copo da Erdinger. Então foram minhas paixões. E a partir de então eu comecei a tomar tudo que vinha para o Brasil. Já tinha 18 anos, já podia ir no Frangó, sentar na mesa e pedir. Então comecei a tomar algumas cervejas diferentes, mas nunca usava, porque as cervejas, principalmente as cervejas belgas, as trapistas, era um preço meio que inacessível para mim naquela altura. Foi quando, em 2009, eu já, com uma outra vida, era executivo de tecnologia já, aí numa vitória do Corinthians, eu estava num bar ali em Perdizes, e por conta dessa vitória abriu-se uma La Trappe Quadruple. Quem não sabe, La Trappe Quadruple é uma cerveja holandesa produzida por monges né, da dissidência trapista, né, dos cistercienses, os reformados da estrita observância. É aquela garrafa que vem com rolha? É isso, 750 ml, coisa mais linda. Eu tomei aquilo, cara, eu falei, isso não é cerveja, eu preciso estudar essa droga aqui. O que é isso? Né? O que é isso? Super complexo. Aí coincidiu que eu comecei a estudar de forma autodidata em sites gringos ou sites nacionais, que era a produção, o que era isso, o que era aquilo. Em 2010, o meu finado sogro da época, ele tinha uma pousada, ele faleceu, e eu, com meu cunhado da época, a gente resolveu reformar a pousada e tematizar. Isso foi em 2010. Aí eu comecei a estudar o mercado, quem eram os importadores, quem eram os produtores, quem eram os fabricantes e tal. E eu transformei aquela pousada em 2010 para 2011, uma pousada cervejeira que tinha toda a coleção de trapistas, tudo tinha Colorado, tinha Invicta, tinha as cervejas que tinham na época, lá Baden-Baden, antes delas serem compradas né, pelas grandes corporações. E tinha toda a linha da Erdinger, da Weihenstephaner, cervejas alemãs e tal. Eu tinha 70 rótulos de cerveja lá em 2011, numa pousada em Piracaia. Conseguir essa importação? Não, já tinha uma importação regular, né? Foi aí que eu comecei. Aí eu visitei um bar que todo mundo fala minha segunda casa ou meu escritório, que é o Empório Altos Pinheiros EAP. Entendi. Eu cheguei lá, naquela altura já tinha mais de 20 taps, já tinha umas 600 rótulos de cerveja. E eu falei, eu não saio daqui enquanto eu não entender tudo essa porra aqui. Desculpa o palavrão. E aí me matriculei em escola de sommelier. A primeira escola minha de sommelier foi na Associação Brasileira de Sommelier, tinha uma chancela da Instituição Italiana de Sommelier e ministrada pelo Instituto de Cerveja Brasil, ICB. Saí de lá, sabe que eu estava com tanta fome de aprender aquele negócio que eu falei, cara, não tá legal, falta alguma coisa, e eu quero saber o que o professor sabe, cara. Então, aí comecei a estudar outros livros e tal, comprar livro, aí eu comecei a ir para fora. Né? A primeira vez eu fui, acho que em 2012, para a Bélgica, porque queria visitar um mosteiro que não vinha para cá, que é o mosteiro de San Sixtus, que fabrica Westvleteren 12. Essa cerveja foi considerada a melhor do mundo durante muitos anos e só vendia na porta do mosteiro. Caraca. Então, quando eu fui lá, foi assim direto, desci em Bruxelas, fomos para Bruges, de Bruges fomos para lá. Tá. Quando o cara serviu a gente, era um indiano, inclusive, eu perguntei primeiro para ele como se fala, porque eu não sabia falar Westvleteren. Não sabia, Westvleteren, enfim. E ele falou, quando ele serviu, comecei a chorar ali. Falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, não tem jeito e vamos começar a fazer isso. No ano seguinte eu comecei a fazer o meu tour para a Bélgica e todos os países cervejeiros europeus. Aí o negócio começou a desenrolar, né? Então comecei a dar palestra, fiz uma segunda escola de sommelier. Nesse momento você ainda trabalhava com TI? Com TI, executivo de TI, já desde 2001 e tal. E aí eu fiz meu segundo curso de sommelier.
Falei, ok, sim, um pouquinho mais. Aí abri uma turma lá de mestre em estilos, que é um aprofundamento em estilos cervejeiros. Fiz todos os cursos de especializações que tinham, um flavor of flavor, né? Avaliação sensorial, análise sensorial, fiz harmonização. Tudo que tinha para fazer. Tudo que tinha que fazer. E fui fazendo. Comecei a dar palestra, minhas viagens começaram a acontecer. Que legal. E aí eu fui convidado para fazer uma coimportação, porque eu tinha muito contato já na Bélgica até então, lá para 2016. Consegui trazer uma trapista italiana que tinha na época, que era novidade em 2015, a trapista italiana chamada Trefontane. É uma cerveja, era uma triple com adição de eucalipto do próprio mosteiro, tem muita história por conta desse eucalipto. E trouxe para cá com mais outras marcas belgas e comecei uma distribuição, tal, não sei o que lá. Aí falei, preciso agora aprender a produzir, porque eu já tinha só curso de produção caseira, fazia cerveja com um monte de cervejeiro e tal. E aí eu fui fazer curso de tecnologia cervejeira avançada para profissional. Tá. Fiz isso, dei aula no Senac, né? É muita coisa que eu fiz. Parece que não cabe, mas... Cabe. Aí no Senac, que eu fiz meu segundo curso pela Damens, a Damens saiu, é um instituto alemão, que foi a primeira escola de sommelier do mundo, acho que foi em 2009 que eles começaram lá. Eles saíram, então eu com um amigo meu, Marcelo da Alvorada, Marcelo Mensch, a gente assumiu as cadeiras da docência de sommelier e criou um novo curso de sommelier do Senac. Então, estava ali, aí depois eu fui convidado, depois dessa distribuição de cerveja, tal, que o meu sócio nessa empresa de viagem turística cervejeira, ele voltou para a Bélgica, ele era belga, voltou para a Bélgica, ele fazia o hunting lá, eu escolhia a cerveja, trazia aqui, distribuía. Foi essa hora que deu aquele clique, eu falei, cara, eu acho que eu vou largar TI. Isso já estava 2016 para 2017. Aí eu fui convidado para mudar para Portugal. Que o trader ficava em Portugal, era um brasileiro que ficava em Portugal. Vai para lá porque você faz toda essa parte de hunting, você faz também a parte de documentação, contém exportação e importação, e você vai também cuidar do mercado local de cervejas. A gente pegou uma parceria com a Missardini, que era uma empresa luso-brasileira de cerveja artesanal lá de Portugal, e fazer distribuição aqui. Bom, foi. Acabou alguns percalços ali, por conta, a empresa não era de cerveja. Eu saí, até assumi a cadeira de sommelier de cervejas do Delirium Café Lisboa durante um tempo. Foi um tempo de transição, porque me convidaram para dirigir uma cervejaria aqui do Brasil, já de amigos meus, que era da cervejaria Synergy de Sorocaba. Synergy do Catavento. Catavento. Isso. E é uma cervejaria já muito conceituada, com uma cerveja que ficou muito famosa, que mudou paradigmas, a Hop It Up. Que inclusive eu estava junto com a Hop It Up. Eu estava junto. Ei, tio. Eu e o Ronaldo Rossi fomos dar uma palestra em Sorocaba, no começo de 2016. E aí eles estavam ali, estava a Everbrew e a Synergy ali, começando. Né, são duas cervejarias muito conhecidas hoje. Aí eles foram assistir minha palestra, os sócios da Synergy já pegaram meu contato e tal. E eu falei, olha, tá começando um estilo de cerveja bombar. Já no Brasil, acho que já a Ocus Pocos e a Trilha já tinham feito, que era New England IPA. Né, que é a IPA, todo mundo já tomava há muito tempo, mas era um outro estilo de fazer IPA. Mais turva, mais aromática, menos amarga. E eu falei, né, o mestre cervejeiro sócio lá, vocês precisam fazer uma dessa, cara, não perde não. Ele falou, já tem uma receita, já tá fazendo aqui. 2 semanas depois ele trouxe para São Paulo, no EAP, a gente tomou, estavam outros sommeliers ali, produz. Só que não tinha fábrica para produzir isso daí na época, só tinha uma, que estava inclusive enlatando, que era a Dádiva, ali de Itupeva. E, coincidentemente, a Luísa, a fundadora, a sócia da Dádiva, era uma amiga minha da primeira classe de sommelier, que é amiga até hoje. Liguei para ela falou, cara, não tem tanque, tá todo mundo procurando a gente. Falei, Lu, é para mim. Ela falou, me dá 5 minutos. Me ligou de volta e falou, tem que ser daqui 2 dias. Liguei para os meninos e falei, consegui. Vai produzir na Dádiva em 2 dias. Se vira. Que legal. E aí nasceu a Hop It Up. Corre. Bom, voltando para a história, né? Aí fiquei ali na Synergy 3 anos, dirigindo uma cervejaria, onde eu tive acesso à produção em si. Peguei todo aquele conhecimento que eu já tinha teórico, coloquei em prática. Aplicou. Fiz a distribuição, conseguimos crescer muito, inclusive dentro da pandemia. Aí chegou a hora de eu procurar novos ares e fui
para a Cerveja Voz, que é uma referência de produção de lagers, só produz lagers no Brasil. E o Júnior Botura também e a Mariana, que são os sócios, são muito amigos meus. E eu falei, olha, 3 anos, deixei a Synergy OK, agora eu vou ficar mais em São Paulo, não vou mais ficar em Sorocaba. Passei os últimos meses lá na Voz, aí eis que veio o convite de um amigo meu, que estava na classe do Thiago Gross, né? A gente estava falando de um amigo em comum, que é um cervejeiro que hoje trabalha na Suíça. Engraçado. Ele se formou na mesma classe, então eu tive uma amizade bacana com ele. Ajudei a formar o bar, que era um sonho dele, fazendo o caminho de Santiago de Compostela até... Aí você já vai saber por que do nome Peregrinos daqui a pouco. Então ele, com alguns outros amigos, inclusive televisivos e tal, resolveram montar o Beco da Vila Olímpia, um espaço, uma vila de containers, um espaço cervejeiro, cultural e gastronômico, muito bacana. Aí ele falou, faz uma receita para mim aqui e tal, não sei o quê. Fiz uma receita, ele falou, vamos fazer melhor, vamos abrir uma cervejaria? Falei, bora. E esse bora me trouxe até aqui hoje. Estou à frente agora da Peregrinos, sendo sócio, fundador, mestre cervejeiro e tocando pau. Aí o desdobramento dela é a Peregrinos Comercial, onde todas essas marcas de cerveja... Eu vou falar que hoje, graças a esse meu extenso tempo já nesse mercado, eu fui agraciado com bons amigos. E esses amigos hoje me procuraram, então tem a Peregrinos Comercial, que é uma revenda distribuidora, uma terceirização do departamento comercial para outras cervejarias, e a Peregrinos Cervejaria. E aqui estamos hoje falando disso. Que legal, que história incrível. Vamos destrinchá-la aí já. Bora! Moisés, cara, muitos anos aí vendendo festa de formatura, dormindo pouco, não sei se agora é diferente eu dormir pouco, mas o que te levou a largar isso e cair para esse mundo também, cara? Então, eu trabalhei 12 anos, né, com formatura e tal, mas antes disso, bem antes, para começar a história meio resumida, assim, talvez eu passe por cima de alguma coisa que me esqueça, mas eu acho que eu tive primeiro contato também com cerveja artesanal, assim, com certeza que foi a Erdinger, e aí aquela coisa, nossa, isso aqui é o supra-sumo, e aí o copo daquele tamanho. Onde você estava todo esse tempo, né? E daí aquele ritual, né? Isso que eu ia falar. E aí quando você ia num bar, num pub, você sempre, vou tomar uma Erdinger e tal, aí você ficava olhando o cara ali, a mina servindo você e tal, aquele ritual, daí você comprava uma em um mercado, daí tentava fazer em casa, tal, devagarzinho para dar certo. Aí depois eu comecei a frequentar bar, pub, assim, que tinha cerveja desse tipo, né? Ou alguma outra que eu não conhecia, mas também não era aquela coisa, nossa, eu tô tomando uma Vit, eu olhava alguma coisa que me chamava atenção e ia. Eu comecei, sei lá, O'Malley's, daí tinha Erdinger, mas também tinha uma Guinness. Eu já falava, opa, isso daqui... London Pride, mas daí, antes da London Pride, pra mim veio uma Hobgoblin, a do Duendinho. Isso, Hobgoblin. Que eu também não sei se é assim que se fala, mas a do Duendinho foi antes de London Pride, mas lá tinha Fuller's, então eu já comecei ali. Escola inglesa, mas já era mais legal do que tomar várias outras de mercado aí. E foi uma coisa que eu sempre gostei, e daí, ao longo do tempo, fui encontrando, sei lá, pessoas tipo Gross e outros amigos que começaram a desenrolar em casa. Eu falava, que legal, né? Despertando uma curiosidade, que legal deve ser fazer a sua breja, colocar para os seus amigos e tal. E daí eu falei, não, beleza. Uma hora vai dar certo de alguma forma. Aí continuei, né, nesse caminho das artesanais, e aí tomando coisa nova, aprendendo, são estilos, tem vários tipos, fica assim por causa de malte, fica assim por causa de lúpulo, fica assim, enfim,
por vários motivos e começou a me interessar mais. Aí você vai para uma leitura, você vai numa braçagem aberta, vai indo para esse lado, aí, pô, Gross ali também sempre, pô, tem essa aqui, prova essa, aí amigos, fiz essa, prova aí, pau, mas não era aquela coisa ainda que alguém te dá uma que fez em casa, você consegue perceber um defeito, não, mas aquilo ali tá legal, mas aí alguém começava a falar, não, mas isso aqui eu falhei, aí você percebe, começa a falar, pô, é isso, aí o cara onde fala, tá o erro aí, né? Sente um gostinho de pipoca, eu falava, como? É assim. Pipoca do Cinemark, né? Manteiga. Pipoca do Cinemark, você não sente uma manteiguinha aí. Eu falei, pô, é complexo o negócio. E aí fui indo para esse lado, comecei a ler mais, estudar mais, né? Aí perceber aonde eu tinha que fugir, né? Porque tem bastante coisa ruim, mas vamos pular essa parte, enfim. Comecei a estudar e aí um amigo meu um dia falou assim, pô, um amigo que abriu um bar, uma época falou assim, pô, eu vou fazer uma breja, vou chamar uma galera. Vamos rachar uma receita? A gente põe, eu tenho barril, tal, a gente manda sanitizar, põe aí o que tiver, a gente toma. E a primeira cerveja que eu fiz, cara, foi uma IPA meio, não sei IPA exatamente, ou APA, uma American, tipo clone da Brooklyn. É uma English IPA, né? Isso, ela ficou bem legal assim. E, pô, lógico, né? Daniel deu uma passada na braçagem para ver se tava tudo certo, uma galera apoiando. E a gente tava fazendo num lugar, pô, legal, panelinha já automatizada. Isso é luxo, tá? Isso é luxo. A gente evoluiu aí, subiu um degrau. A gente tinha um fermentador de, sei lá, de 30 ou 35, um da MEC legal. Cilindrocônico já? Já. Já era cônico e tal, então geladeirinha com clique, dedicada, só pro negócio. Sem erro. Fizemos, deu certo, e aí a gente começou, pô, daí aquela ali tava acabando, pô, vamos pra próxima. E isso aí em São Bernardo, e a gente comprava os insumos na Brewhead, que não era no mesmo endereço que a gente tá hoje, era próximo, mas a gente já ia lá comprar. Então eu tô trabalhando agora com os caras que eu já conhecia quando eu comecei. Era teu fornecedor, agora virou... Lá agora eu trabalho na Brewhead, que é um brew shop, né? Para quem não conhece, é uma loja de insumos e equipamentos cervejeiros e tem de tudo mesmo. Malte, lúpulo, levedura, panelas, fermentadores, tudo, os engates. Sanitizantes e tudo mais. A Brewhead, na verdade, foi o primeiro brew shop do Brasil que trouxe Keglan, né? A gente foi o primeiro, somos ainda, né? Distribuidor oficial. Então tem bastante coisa legal para conhecer. E daí eu já tinha um contato com isso, e os caras estavam precisando, eu falei, pô, falar com o Luciano, já me enfiei. Você já tinha o caminho ali? Tô lá, e ali também no espaço tem, o Luciano abriu uma cervejaria, né, uma cervejaria cigana, então tem parceiros que fazem as receitas da casa, né, pra gente. A gente tem ali uma APA, temos duas IPAs, né, uma IPA que ele chamou de IPA Europa, com lúpulos, só lúpulos do leste europeu, e uma segunda que ele chamou de Austral, que daí é só Nova Zelândia, África do Sul e Austrália. E também temos uma German Hop Lager, que ficou sensacional, só com uma lager mais lupulada com os lúpulos alemães ali. Então eu faço bar com eles, e daí tem essas da casa, e aí, entre outras, né? A gente tem uma Pilsen, né? Que não pode faltar, e mais 10 torneiras que aí a gente vai revezando entre outras cervejarias. E aí, para resumir... Tamo lá.
É isso. Caraca, muito bom. E aí, cara brau, e aí fora uma geladeira com as latas, inclusive, se quiser. Bora. Colocar, sim, estamos lá amanhã, quando você quiser, portas abertas. E por falar em latas, vamos provar a Peregrinos. Peregrinos, feita exclusivamente para o bar do meu amigo, lá o Beco da Vila Olímpia. Então é a Vite do Beco, chama Full of Dreams. Legal. Você trouxe algumas aqui para nós, né? Boa. É aquele com rótulo maior. Aqui. Exatamente. Agora a gente começa a aula, né, Claudião? Porra, faça as honras, por favor. Farei com A gente conversou todo aqui, prazer. a gente bateu um papo aqui rápido nos bastidores e aí eu aprendi uma coisa, porque assim, meu ramo é esse, eu costumo falar assim, eu entendo deste lado, né? Você entende deste lado deste aí, lado, né? Este lado é diferente deste lado, mas a gente vai Então, ver por ao final da gravação ou do dia que esses lados são totalmente coligados. E aí, para a gente começar assim, eu sei que, por exemplo, eu também sou barista, para servir um bom café você esquenta a xícara. Na coquetelaria, para servir um ótimo drink e a pessoa ter uma excelente experiência, você esfria o copo, como eu fiz de vocês. E na cerveja? Na cerveja é um pecado mortal você mexer no gelo do copo, adicionando gelo ou colocando em geladeira. Adicionar gelo, até que tudo bem, só vai causar uma leve diluição, mas o gelo pode trazer algum aroma que não seja da própria água, né? Do ambiente, porque o gelo está dentro de um refrigerador. Você tira ele e coloca aqui, a gente se esforça tanto, mas tanto na cerveja, para colocar um aroma incrível, um sabor incrível, e ela já vem gelada, né? A cerveja ela tem que ser servida... eu falo gelada, ela tem que ser servida fria. Cada estilo de cerveja são aproximadamente 150 tipos de bebidas fermentadas chamadas cerveja. Estilos de bebidas diferentes chamados cerveja. 150, mais ou menos. Esse que a gente vai tomar agora, num copo, que ele tem que estar... se pudesse ser estéreo, seria lindo. Mas livre de poeira, livre de gordura, livre de aromas de geladeira. Né? Tem uma grande cadeia, né? Que fala que é lindo servir em canecas geladas, né? Então você vai em algum restaurante, algum bar, tem até um bem conhecido, vem aquela caneca trincando, branca assim na sua frente. Cada vez que eles servem um copo daquele, um cervejeiro morre. Ainda bem que não chegou a minha vez. Ou o que tá morto, balança o caixão. Bom, agora a gente vai tomar agora uma cerveja de um estilo belga, chamado Belgian Witbier. É um estilo que remonta a muitos séculos atrás, mas que foi reescrito por um cara chamado Pierre Celis, numa cidade chamada Hoegaarden. Todo mundo deve saber a cerveja Hoegaarden, que desde 1990 a bolinha foi comprada pela Ambev. Né? Então, o Pierre Celis escreveu 3 receitas de wit, uma para São Bernardos, uma chamada Pierre Celis, aliás, e a própria Hoegaarden. Então ele foi um historiador que foi de porta em porta, de quem trabalhava, de familiar que trabalhou na cervejaria e conseguiu recriar esse estilo. Esse é um estilo de cerveja muito refrescante. Dentro da escola belga existem 4 grandes escolas cervejeiras, tá? A belga, a alemã, a inglesa e recentemente a americana. Dentro da escola belga existem, sei lá, uns 20, 30 estilos de cerveja. E dentre todos esses estilos, esse é o mais leve, o mais suave. Normalmente ela usa trigo não malteado, ela usa casca de laranja, casca de um cítrico e semente de coentros moída. Tá? Então ela é cítrica, condimentada e super leve, normalmente entre 4,5% e 5,5% de álcool. Essa cerveja, quando eu desenhei a receita dela, foi para atender um bar que tem 20 torneiras. Então eu desenhei ela um pouquinho diferente. Em vez de desenhar ela com um cítrico tradicional laranja, eu adicionei também limão siciliano e limão Tahiti. E eu pus uma dose, que eu falo uma dose proteica, eu coloquei um pouco mais de trigo e um pouquinho mais de aveia do que o necessário. Para que o bebedor de Weissbier, tipo Erdinger... Ela tem um corpo mais... Ela tem um corpo, assim, tome e goste. Os bebedores de uma cerveja americana, que nem tem a Blue Moon, né? Witbier, que tem aquela laranja sempre, também ela atinge. Então, comercialmente, eu desenhei, o design dessa receita foi para abrir o leque. Vamos provar? Claro. Porra, por favor, né? Vamos lá. Depois dessa aula, o legal, Claudião, que você
ao longo de toda essa sua trajetória e conhecimento e cursos, claro, e degustações, né? Você foi conhecendo melhor o teu paladar e o paladar dos outros também, né? Eu acho que foi isso que você acabou deixando bem claro aí o porquê desses ingredientes que você acabou acrescentando aí, né? Exatamente. Então, é assim, a gente tem que, comercialmente falando, você tem que direcionar o teu produto para um público. O estilo Witbier, ele é normalmente aceito por um público que está saindo da parte que a gente chama de leiga e já numa fase 1, que é uma experimentativa. Tá. Né, que ainda não tolera muita tosta, não tolera acidez e não tolera amargor. Tá, não adianta então, chegar é uma cerveja com uma pessoa com baixo amargor, tem um doçor, tem um condimentadinho, mas muito leve, tem um cítrico, então agrada todo mundo que está entrando. É uma cerveja que eu sempre falo, que assim, você quer fazer um curso rápido de 1, 2 horas de técnicas de degustação ou de sommelieria, comece por uma Witbier. Não comece por uma Pilsen, que é muito tradicional. E a Pilsen, de verdade, a gente vai ver depois que é muito mais amarga do que uma Witbier. Vamos provar? Bora? Bora. Saúde. Saúde. O que a gente faz aqui? Normal? Como que a gente avalia a cerveja, Vamos tá? lá. Primeiro, sempre abre. A gente tá numa taça tipo conhaque. O copo tradicional dela é um tumbler, né? Um copo mais alto. Mas para degustação é ótimo que ela retém esses aromas aqui, tá tudo certo. Então a gente primeiro olha a cor da cerveja. Tá. Né? Aqui é um amarelo puxado por dourado. Tá. Você avalia a espuma, se ela tem bolinhas pequenas, cor da espuma. A turbidez, ela é uma cervejaria que apresenta uma cerveja que apresenta turbidez, como o estilo PED. Um amarelo, como o estilo PED. Sim. E agora, no nariz, a gente vai puxar tudo muito que ela traz. Frutada, né? Frutada. Tem aquele mix de cítricos. Usei em proporções iguais. O siciliano com a laranja Bahia e com o limão Tahiti. Não agride o nariz. Tem um leve condimentado da semente de coentro, que dá uma picânciazinha no aroma, e você sente muito grãos aqui ainda, você consegue sentir a parte do trigo, da aveia, você compõe esse perfil aromático. Só que nessa cerveja você não sente aroma de lúpulo, porque o lúpulo é totalmente coadjuvante. Eu ia falar isso, eu não estou sentindo. Não. Aqui é só o condimento, a citricidade e os grãos. Mas tem o lúpulo aqui. Tem. Senão não é cerveja. Se não tem lúpulo, não é cerveja. Ah, legal. Não pode ser nem chamado de cerveja. Vamos lá. Nossa, leve. Super leve. Levinha. Super refrescante. Leve doçor. E essa é a temperatura legal para servir, assim. Essa é uma cerveja, por ser mais leve, clara e suave, essa é uma cerveja que a gente recomenda servir entre 4 e 6 graus. Tá? Não estupidamente gelada, nunca estupidamente gelada, porque como a gente já havia conversado, o frio extremo, o gelado, mata as suas sensações organolépticas. Tá. Você amortece as papilas gustativas e olfativas, fazendo que você não sinta o aroma e não sinta o gosto. Isso é muito bom para propaganda de cerveja em massa, que é ruim. E por que eu provo que é ruim? Eu falo isso sempre, deixa a cerveja esquentar. Daqui você conseguir tomar depois de mais quente, é uma cerveja boa. E o que a gente toma, barato, é sempre assim. O que é barato não tem milagre. Você é doutrinado a tomar estupidamente gelada por conta disso. Mas agora voltando à cerveja, uma cerveja leve do sorzinho, que vem dos grãos, né? Não tem açúcar nem nada, vem dos grãos, tem essa parte cítrica, ela tem uma camada proteica, porque a Witbier em si, ela é um pouquinho mais levinha. Todo mundo fala cerveja encorpada, é uma outra coisa que a gente tem que aprender. Tá. O corpo da cerveja não é o álcool da cerveja. É a diferença entre o que entrou de açúcar e o que foi fermentado. Então, o corpo significa peso em língua e a quantidade de açúcar residual que permaneceu ali e o quanto foi convertido em álcool. A gente não adiciona álcool na cerveja. O processo de fermentação é justamente isso. Né? Você coloca levedura, coloca fermento, ela consome os seus açúcares de tamanhos que ela consegue comer e ela gera a sua pressão, o seu gás carbônico e gera também álcool e alguns outros elementos, ora bem-vindos, ora não bem-vindos.
Legal. Mas é isso. Legal. Cláudio, você falou da cor aqui, cara. A gente vê muita cerveja artesanal como essa. Para quem não tem tanto conhecimento assim, que compra uma cerveja. E a gente vê também muitas histórias de cervejas estragadas, enfim, pessoas que passou mal. Olhando aqui, cara, como que você consegue identificar se essa cerveja ela tá oxidada, ela passou do tempo, ela tá estragada, enfim. Tem como? Tem como. Tem como. Existem o que a gente chama de off-flavors, né? Os off-flavors podem ser causados pelo próprio erro ou falha no processo de produção ou taints que foram feitos um barril mal lavado, uma lata mal lavada, enfim. A palavra de ordem na cerveja é sanitização, tá? Então, o ambiente de produção de cerveja é aquele ambiente que você pode fritar um ovo no chão, sabe? Pode comer qualquer minuto, porque ele tem que ser livre de qualquer micro-organismo. Então, a gente se lava de soda, de ácido peracético, de álcool 70, aquilo lá tem que ser um ambiente muito bem enxaguado. Então, para você pegar, né, a oxidação em cerveja, você consegue ver com os olhos a princípio, quando você pega uma cerveja que você sabe que é uma cerveja de estilo claro, e ela tá com uma cor assim de café com leite, uma cor meio esverdeada, meio amarronzada, você já sabe que ele tem um processo oxidativo. Aí. Normalmente ele vai remeter a aroma e gosto de mel, melado, melaço. Tá? Aí depois ele começa a construir ainda mais negativamente o perfil, vem o metalizado, Bom, aí você tem diversos tipos de erros no processo que podem remeter a defeitos que não só a oxidação. Você pode ter um problema de fermentação chamado diacetil, que é o cheiro da pipoca lá, da manteiga, de manteiga. Você pode ter problemas na fervura, que deixa um composto chamado dimetilsulfeto, DMS, que tem aroma e gosto de milho cozido, vegetais cozidos. Você tem excesso de cloro na água, vai te dar um clorofenol. Defeitos até mesmo numa sanitização. Você colocar um pack, de repente, não enxaguar direito. Não enxaguar direito, então. Esses defeitos você pega. Alguns, na oxidação, é claro que você pode bater o olho. Alguns você já pega no aroma e o restante no sabor. Então você tem que saber, existem cervejas que saem com gosto de esparadrapo, com gosto de esgoto, com... Nada na cerveja pode te desagradar. Se você vê lá manteiga, vegetal cozido, gosto de pilha, sabe? Barril, de barril. Gosto de barril, exatamente. Tudo que for desagradável, isso para um leigo já sabe, não, isso aqui tá metálica. Um lance legal, quando você tá vendo que o negócio tá com gosto de pilha, mete o dedo na cerveja e esfrega aqui. Se tiver cheiro de sangue, devolve a cerveja. Mas esse é um dos defeitos. Então a cerveja tem que ser livre de todos os defeitos sensoriais. Ela tem que te trazer sempre algo prazeroso. Essa cerveja te trouxe, né, os cítricos, te trouxe condimentado, trouxe refrescância. Na boca ela é leve, mas ao mesmo tempo não tão leve. Ela tem uma carbonatação média, que você sente um sparkling, mas não borbulha muito na boca. É isso, é uma cerveja que, como falei, no evento de harmonização, por exemplo, ela vai muito bem com espetinho caprese, com ceviche, que inclusive ontem eu estava no inauguração, no lançamento de uma vite de uma amiga. Coisas mais cítricas, mais leve, uma comida oriental não muito gordurosa, não muito doce, alguma coisa leve, isso vai que vai. Tá, legal. Moisés, esses erros, você que está fazendo as suas braçagens e tal, e trabalha lá na loja, você identifica em qual momento? Depois que ela está pronta? Porque eu sei que o processo ele é longo, né? Você produz a cerveja, você pode até explicar um pouco para a gente como que é esse processo, até para quem está começando agora, mas você vai identificar esse erro um mês depois, quando a cerveja está pronta praticamente, né? Porque ali na hora, se você estiver fazendo assim, né, seguindo à risca tudo que deve ser feito, principalmente prestando atenção no que a Cláudia falou, em tudo que você pode fazer para ter um ambiente totalmente sanitizado, provável que você não tenha nenhum problema, né? E prestando atenção nas rampas de temperatura, prestando atenção no tipo de cerveja que você está
no estilo que você está querendo produzir. Então, de repente você faz tudo certinho, mas aí teu fermentador não estava sanitizado direito, aí você só vai perceber no visual ali quando você for envasar a tua cerveja. E tem também a questão da viabilidade e vitalidade de levedura e contagem de células. Para você ter uma ideia, né, a gente conta em bilhões ou trilhões de células de levedura para fazer uma cerveja. Nossa. Então você tem que fazer uma contagem exata, você tem que estar no meio de pH perfeito, você tem que ter... Tem que estar, cara, com tudo muito certo para a cerveja dar certo. Fazer a quantidade, você vai fazer, vou fazer quantos litros de cerveja? Vou fazer 50. Então você tem que ter uma quantidade certa de leveduras, de células viáveis para elas comerem, né? Para elas comerem os açúcares, vamos falar assim, né? Comerem os açúcares que elas têm que comer ali, os açúcares que a gente fala de fermentáveis, para chegar na quantidade de álcool que você quer, enfim. Fazer cerveja é uma alquimia, a gente está tentando aqui trabalho, resumir, né? Mas é uma engenharia. Quando você faz uma receita, é uma engenharia, porque não basta só você fazer a sua receita, você tem que fazer com ela que comporte com o equipamento onde você vai produzir, com a eficiência, com o rendimento. Você tem que ajustar todos os parâmetros. Sabia que a água, uma curiosidade, né? Aquela Brahma de Agudos lá, ela não é por causa da água que ela é melhor. A água cervejeira desde o século XIX, a gente coloca sais e tira sais da água com uma facilidade. A gente pode fazer aqui agora, se você tiver 2, 3 saizinhos, eu faço uma água cervejeira que simula a lá da água de Pilsen lá na República Tcheca. Tá. Entendeu? Então isso aí a gente já domina há muito tempo. É uma lenda o negócio da água. Só que a água é muito séria. Então a gente tem que tratar cada estilo de cerveja, você tem que mineralizar ou desmineralizar ela. Corrigir pH. Tem esse detalhe também. Exatamente. Tem o perfil, né? Perfil de água. Para cada tipo de cerveja. Caraca, não adianta lá comprar uma Bonafonte. Não. Você precisa corrigir pH, porque a levedura ela é muito sensível. Então ela atua num pH, ela é sensível a pH, sensível à temperatura. Né? Aí tem o álcool que ela gera, até quanto que ela suporta. Enfim, é uma ciência muito bacana. Coisa que faz que a gente seja fanático por cerveja. Caraca, tem uma frase que é assim, ó. A gente não faz cerveja porque é fácil. A gente faz cerveja porque a gente acha que é fácil. Mas, cara, é o tempo todo que o Claudião falou. Eu estudei isso, depois eu estudei isso. Não para, né? Não para. É incrível isso. Estudar, porque sempre... E não só estudar cerveja, estudar, como ele falou, o mercado. Pô, a galera começou a fazer um estilo novo aí, que chama New England. Então, vamos nessa, pô, tá sacada. Mas daí já tinha lá, como ele disse ali, Beto Temple, desenrolando. Pô, o cara um baita estudioso, baita professor, que também consegue passar conhecimento, né? Que não é só você saber. Eu acho importante, pelo menos a galera com que eu convivo, tem esse lance de dividir sabedoria e conhecimento, que eu acho que isso é importante nesse meio também. Mas é o tempo todo estudar, cara. Não tem jeito. E não só isso, para fazer cerveja boa, tem que tomar cerveja boa. Cerveja boa. Legal. O tempo inteiro. Moisés, você falou de estudo, mas assim, a literatura, ela chegou num ponto que é isso para a vida inteira, porque a cerveja ela vem desde, né? Sim. E aí a literatura como que é? Ela vai também se atualizando. Como que funciona isso, o estudo? Fiz todos os cursos que tinha que fazer. Agora é botar em prática. Mas ao longo do tempo, tem mais cursos? Se eu quiser? Como que funciona isso? Eu acho que é o tempo todo, né? Até porque o Cláudio estava falando. Pô, você tem que pensar na quantidade que você vai fazer, saber qual é a eficiência do seu equipamento. E equipamento, tô lá na loja, posso falar. O tempo todo tá rodando uma coisa nova. O tempo todo tá rolando uma coisa que facilita o teu dia a dia, ou diminuir um periférico, alguma coisa que você não precisa mais. Então,
Muita coisa nova o tempo todo. É uma via tripla, tá? Tá. De uma forma, você tem que ter a ciência tecnológica de equipamentos. Que a tecnologia para a produção de cerveja é que nem você falar que um engenheiro automotivo não precisa mais estudar e do que ele estudou, é a mesma coisa. Tem essa parte de engenharia, que é a parte que justamente estuda a melhor forma e mais rápida e mais inteligente de fazer cerveja. Uhum. Aí tem o outro lado, que é a questão dos insumos. Até pouquíssimos anos atrás, inclusive o que a gente aprendeu em escola, eu aprendi em escola de sommeliers e tudo mais, no Brasil era impossível plantar lúpulo, porque o lúpulo que plantasse aqui, você teria a planta, para quem não sabe, o lúpulo é uma planta trepadeira, né, que tem os conezinhos lá, que a gente só usa a parte fêmea. Tem os macho e fêmea, macho não serve para nada nunca, então a gente usa até no lúpulo, a flor. É uma planta trepadeira da família da cannabis, né? Chama Humulus lupulus. Ela é da família da cannabis, não tem nenhum composto alucinógeno. Não, nada. Se vierem falando alguma coisa, já vi. É bom deixar claro, Não tem nada. O que ela é? Ela é rica em material vegetal. Né? Então ela tem um pozinho amarelo que chama lupulina, que é rico em alfa, beta ácidos e óleos essenciais. Para fazer isso daqui, ó, terpenos extraídos de lúpulo, cara, é um perfume arrematador. Isso é usado na indústria cosmética, farmacêutica e tudo mais, só que a gente utiliza em cerveja muito mais. E tem várias cargas vegetais interessantes e não interessantes no lúpulo. Então, as tecnologias, para você ter uma ideia, só de como fazer o lúpulo da flor se transformar na cerveja, não para de evoluir. Né? A gente já tem o cryo, que é um método de criolização. Já tem produtos Lupomax, que tira a carga vegetal, deixa só o que a gente mesmo quer. Bom, enfim, tem lúpulo pellet T90, T45, lúpulo... Então, é tecnologia só para isso. E ainda a gente tem os cruzamentos genéticos que não param. Brasil começou a dar lúpulo agora. Agora a moda é o lúpulo brasileiro, coisa que falavam lá atrás que era impossível. Eu vi uma reportagem, acho que em Mogi, né? Que tem uma Campo plantação. Jordão, Mogi, Sorriso. Mas o que é? O clima? Clima. Principalmente o lúpulo, ele gosta de ambientes mais frios, ele gosta de luminosidade e ele não gosta de vento. Então tem que ser uma área abrigada, luminosa e mais fria. Isso é o que todos os estudiosos de lúpulo até hoje disseram. Então você tem que, né, em Campos Jordão tá vindo, só que tem lúpulo já produzindo no Mato Grosso, filho. Então o brasileiro é hipercriativo, a Embrapa está investindo bastante. Então, a gente já está colhendo, é claro que não tem uma variedade muito grande, mas já está colhendo lúpulos extremamente interessantes para a produção de cerveja. Já com a quantidade de alfa-ácido. Isso barateia também o teu processo? Por enquanto não. Né? Porque hoje as áreas de plantio de lúpulos são pequenas, tem uma tecnologia empregada muito grande para ter essa microflora, de ter esse terroir aqui, então acaba que o produtor não tem uma larga escala e não consegue ter um preço muito convidativo. Já estão chegando a um patamar legal de preço e dá para utilizar. Dá para até, o pessoal está fazendo single hop, ou seja, só com lúpulo nacional, só com um tipo de lúpulo nacional, ou 2 ou 3 tipos de lúpulo nacionais. Então, essa é a parte que evolui sempre, não adianta a gente falar, acabou. Cruzamento genético, cara. Hoje a gente tem uma cepa lá chamada, sei lá, Amarilo, outro chamado Citra. Aí você começa a ver a história desse lúpulo, que já é cruzamento lá de trás, que os americanos já estavam fazendo, os alemães estão fazendo, e aí cruzam esse com esse, estão fazendo novas variedades, cruzamento genético. Então não para. Estudo de levedura não para. E o terceiro estudo é o comportamento humano frente ao consumo. Né? Então, não adianta a gente estudar equipamento, insumo e métodos de produção, né? Técnicas de produção. E a técnica de produção, antigamente falavam que o lúpulo você tem que colocar na fervura 1 hora. Aí foi um cara que falou assim, não, meia hora tá suficiente, todo mundo riu do cara. E hoje as cervejas mais lupuladas se faz com metade da fervura, que sempre foi protagonizada como essencial, que era a fervura de no mínimo 1 hora. Isso muda o tempo todo.
tempo inteiro. E o comportamento do mercado, né? Que a gente está no Brasil, que aqui tem uma resistência muito grande, né? Tem uma barreira de preço, uma barreira tributária muito forte, coisa que, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa não enfrentam. Aqui 70% do preço que você paga no bar é imposto. Tá. Né, de toda a cadeia, né, do imposto desde a fazenda até o imposto de venda do negócio, é um absurdo. Mas a gente tem que entender o que o público tá indo, para onde ele está arrumando, e sempre procurar entender. Esse é um estudo constante, um estudo evolutivo que nunca vai parar. Pô, legal. Cara, esse papo realmente está incrível. Acho que está na hora da gente tomar a nossa segunda cerveja. Moisés, o que é que você me sugere? Pô, eu trouxe aí uma cerveja que é uma das minhas preferidas lá da cervejaria Carabral, né? Uma das mais pedidas também da galera que vai lá, é uma das que a gente começa apresentando para quem quer tomar uma que não tenha um amargor como o de uma IPA, mas também não seja uma Pilsen. Então, a gente tem uma APA, tá. American Pale Ale. Legal. Trocar os copos, né? Gente, ia ser legal. Quando você faz isso, eu vou aproveitar para... Fica à vontade. Tá muito bem vestido. Agora sim. Tá muito bem vestido. Nesse tipo de bate-papo, esse tipo de aula, assim. Não, hoje de gala, né? Não, hoje a gente pode falar que é um bate-papo barra aula, né? Porque, cara, a gente tá aprendendo um monte de coisa aqui, principalmente eu. Aliás, quando a gente acorda, a gente tá aprendendo, cara. No momento que a gente acorda, alguma coisa nova vai acontecer. Alguma coisa nova vai acontecer. Legal. Os dois agora. A gente tomou uma Vitibir, Cláudio trouxe, Peregrinos. Agora a gente vai tomar uma APA da sua loja. Vocês falaram de 150 estilos. Aproximadamente. Cara, aproximadamente. Todo ano muda, tá? Todo ano muda. Moisés, faça as honras, por gentileza. Beleza. Eu falo que todo ano muda porque existem dois grandes guias de estilos no mundo, os dois americanos. É o BA, o Brewers Association, e o BJCP. BJCP mais para um público caseiro e o Brewers Association mais para competições internacionais. Tá. Inclusive existem competições internacionais e nacionais o tempo inteiro de cerveja. Você julga por estilo. Então você precisa catalogar o que Tá. né? Você não vai comparar uma sour, que é uma cerveja extremamente ácida, com uma Weissbier extremamente doce. Então você julga por estilo de cerveja. Por isso que começou a se catalogar na década de 70 por um cara chamado Michael Jackson, que não é o do Thriller. É um historiador inglês que ele começou a visitar os países europeus e descobrir que cada vila, cada cidade tinha um tipo de cerveja. Ele começou a catalogar isso daí. Então ele escreveu alguns livros, ele tem alguns documentários, que é o Beer Hunter, tá? Inclusive o pessoal aí, se quiser, tem material. Isso daí foi feito na década de 70, 80, já filmando cada estilo de cerveja. Ele começou a catalogar. E aí os americanos compraram a ideia, sempre muito organizados e sempre à frente de muita coisa. E então, por isso que a gente tem. Agora, apresente sua cerveja. Então, APA. A APA. Por que ela é APA? American Pale Ale, né? Ela é uma cerveja que é da escola americana. Nova escola americana. Nova escola americana, beleza. Então, assim, você vê que a cor dela é mais puxada para esse caramelo. Eu diria. É um âmbar, né? É um âmbar. Há pouca espuma ou nenhuma espuma normal? Na verdade é porque eu trouxe ela no growler, né? Tá. Talvez isso tenha... O growler é bom, sempre growler é um invólucro, isso. Que a gente pode ser de vidro ou de plástico, ou até de cerâmica, enfim, que você acondiciona a cerveja para levar para casa. É só para o transporte, na verdade, é o que a gente está fazendo aqui. Colocou, chegou, tomou. Consumiu. E ela perde, quando você está tirando da chopeira, se não for um ambiente contra pressão, que dificilmente se tem, né? Você coloca o chopp lá. Aí, pronto, já foi
gás carbônico para o saco. Tá, aí você coloca aqui, aí demora um pouco para vir, ela vai se perdendo. Vai se perdendo um pouquinho. Tá. E aquela história do colarinho, então, precisa ter colarinho? Não necessariamente. Não, necessariamente. Necessariamente. Tá, então a questão ali, ó, você dá uma... Então a gente vai fazer o colarinho aqui Faz agora. o colarinho aqui agora. Ó, colarinho agora para vocês. Aliás, aqui, ó. gente, vamos falar outro pecado. E, sabiamente, algumas cervejarias já estão perdendo vamos dizer assim, a etiqueta e colocando assim, não servimos sem colarinho. Não é só o Bar do Léo que fazia isso. Ó, galera, já tá aqui com colarinho a cerveja, já mudou até um pouco, ó. A carbonatação dela subiu aqui, praticamente subiu as bolinhas. As bolinhas. Sim. Exatamente. A espuma é extremamente importante para manter os aromas, a temperatura da cerveja e muitos outros atributos. Então, e para dar a experiência correta, porque ela dá uma certa cremosidade. Ela faz uma espécie de uma barreira. Uma barreira, exatamente. Então, servir sem colarinho é um outro pecado. Cervejeiro. Morre cervejeiro também. Morre também o cervejeiro. Pedir sem colarinho, morre o cervejeiro. Ou outro. Ou do caixão. Ou do caixão. Ou que já esteja. Boa, saúde, gente. Saúde, Legal. Vamos aí. Nossa, um cheiro totalmente diferente, né? Esse daqui todos vêm dos lúpulos. Lembra que eu falei da lupulina, bem lupulada, né? Essa, né? Exatamente, aquela lupulina que dá esse aroma, né? E é engraçado, por que uma flor, ela pode carregar, o lúpulo pode carregar aromas florais, pode carregar aromas cítricos, simulando, né? Aqui lá eu adicionei cascas, né? Na vitibirra. Aqui o lúpulo por si só, quando ele é evidente, ele pode trazer tons frutados, frutas desde lixia, goiaba, pêssego, maracujá, mamão, coco, caraca, enfim, ela pode dar mentolado, pode dar herbal, lembrando o chá. E como isso acontece? Uma reação química? Não, é o que tem dentro, esses pozinhos mágicos. Cada cepa, cada variedade de lúpulo, aliás, cada variedade já é estudada e quando colocada no mercado, eles já compra sabendo. Um diagrama do que vai encontrar. E a alquimia é misturá-los. Né? Sim, então, que incrível. Você mistura um mais cítrico com um que puxa mais para frutas vermelhas, outro que puxa para fruta tropical, um pouco de madeira, de herbal, de mentolado. Cara, é fantástico. Esse aroma tá muito bom. Essa é mais pro meu paladar. Eu gosto muito de cerveja amarga. Para mim a preferida é IPA. Essa tem uma semelhança com IPA. Ela tem uma semelhança, mas ela é como se fosse essa aqui comparada com a outra que a gente vai provar, ela tem a metade do amargor. Tá. Essa aqui ela tem... Eu senti ela levemente amarga. Ela é de leve, ela tem 30 IBU, né? Uma unidade de medida de amargor, né? Isso daí é o que... A sensação que você tem na boca, né? Que vai até 100. Eu falo até um pouquinho diferente, que IBU, na realidade, é a quantidade de alfa-ácidos que tem no lúpulo que você emprega. E aí vem da alquimia do cervejeiro, deixar mais perceptível, menos perceptível. Quanto mais alto o IBU, mais amarga a cerveja. Não. Pensa só, o exemplo que eu sempre dou, eu não falo nem da Novalgina, eu falo do Magnopirol, para quem é velho sabe. Quem é velho sabe. Você buscou lá, tá? Quando você pega 10 gotinhas de Magnopirol e coloca direto na boca, 10 gotinhas, guarda essa unidade medida. 10 gotinhas, 10 IBUs, tá? Ok. Você coloca na boca, direto, amargo que nem um fel. Agora você pega, dilui ela com água com açúcar. As mesmas 10 gotinhas, os mesmos 10 IBUs. Faz uma solução e bebe. Tem 10 IBUs. 10 IBUs. A sensação de amargor é totalmente diferente porque você diluiu no meio mais doce. Tá. Então esse é o equilíbrio de amargor. É coisa que a tecnologia cervejeira mais moderna tá fazendo. Que horas que você coloca o lúpulo? São etapas de produção de cerveja, né? A primeira, vamos dizer, já dentro da fábrica, é a moagem dos grãos. Aí depois você coloca em água, em temperatura, vai subindo a temperatura. Depois você lava isso daí com... Você interrompe em determinada
a temperatura para a ação enzimática não continuar, aí você lava, extrai mais, não sei o que, você tira depois todo o grão, vai para não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas enfim, eu estou explicando o processo. Eu acho que você queria chegar no lúpulo, porque aí vai chegar na fervura. O IBU tá fazendo efeito aqui, né? Exatamente. Eu adoro esses negócios. Na verdade, tá fazendo efeito o ABV. Adoro IBU. Vamos lá, te amo. Aí você coloca no começo da fervura, no final da fervura, depois que acaba a fervura, depois a parte fria do processo, que vai depois para os tanques de fermentação com temperatura e pH controlado, depois baixa para 0 grau, 1 grau, você pode colocar lúpulo lá também. Então, são técnicas de lupulagem totalmente diferentes. Animal. E aí, em cada etapa, vai te dar uma sensação. Você vai extrair uma propriedade do lúpulo, né? Quando você coloca no começo da fervura, você vai extrair mais o amargor. Quando você coloca no final da fervura, talvez mais o aroma. Quando você coloca na parte fria, sei lá, no dry hopping, mais ainda, que dá aquela explosão. Então... Pô, incrível. E a tal da isomerização do lúpulo, né? O lúpulo, ele isomeriza, né, em alta temperatura e ele converte isso em amargor. E quando ele está numa temperatura mais baixa, não a temperatura de fervura, que aqui em São Paulo é 97 e pouco, porque depende do nível do mar, na altura, em relação ao nível do mar. Então, aí ele vai perdendo essa capacidade de extrair amargor. E os óleos essenciais que dão perfume para a cerveja, eles são extremamente voláteis à temperatura. Então você deixa numa temperatura mais baixa e interrompe o processo. Quando deixa para o final, ela fica mais aromática. Você consegue ali no meio extrair sabor do lúpulo, mas não extrair tanto amargor como se ficou lá a 60 minutos, desde o começo da fervura. Você não tem mais aroma, que lá só serve para amargor. E os de aroma você deixa para o finalzinho, pós-fervura, ou mesmo dry hopping, como você me falou, a gente consegue ter o perfume. E a gente estuda, lembra no negócio da taça gelada? Lá isso me deixa louco. Esquece. Por isso, é muito investimento, esses lúpulos são caros. Aí você pensa em tudo isso para deixar ela de uma forma, vai alguém e fala, minha taça gelada. Minha taça gelada. Ou essa taça não está gelada. Quero na taça não é para estar. Eu quero a taça gelada. No interior, eu tive uma vez, inclusive, quando foi a primeira vez que eu fiz uma carta de coquetéis, mesmo não sendo um perito, né? Eu estudei para poder não passar vergonha. Aquele, para não passar vergonha, para fazer o básico, só coquetelaria clássica. Não entregar vamos, ali e não tal. Vamos inventar e também nada. não falar nenhuma besteira, não entregar. Exatamente. Eu tive um problema gravíssimo com um dos sócios lá, que era o sócio anterior, em Sorocaba, que assim, se não tivesse uma... Ele gastava energia elétrica, cara. Eu acho que lá uns R$500 por mês de energia elétrica para gelar copo. Nossa. E eu falei, não vai ter mais. Não vai. Não. Eu demorei uns 3 meses a obra para convencer ele que não era para gelar um copo, porque lá o povo gostava. Esquece. Mas falando dessa APA, cara, tá muito gostosa. Muito gostosa. A APA, o que ela é uma IPA, uma IPA mais leve. Ela é um pouquinho, em relação a uma IPA, né? Porque tem a Double IPA, tipo IPA. Em relação a uma IPA, ela tem que vir um doçorzinho, né? Ela tem que ter um caramelinho de doçor. Ela tem que ter um corpo leve, um amargor perceptível mais baixo. Então, também em relação não é muito alcoólica, ela tem 5%. Exatamente. Ela é mais baixa em amargor, ela é mais baixo em álcool do que em relação a uma IPA. E permite-se um doçorzinho diferente, né? Ela pode ser mais seca, menos seca, mas a APA, ela tem que dar uma drinkability, que a gente chama muito, né, no meio de cerveja, uma bebabilidade maior do que de uma IPA tradicional. Legal. E essa está muito bem feita. Muito bem feita. Receita do Luciano. Parabéns. Não é minha receita do Luciano, mas é uma das minhas preferidas da casa, assim. Harmonizações. Eu acostumei a fazer qualquer refeição assim, sem tomar cerveja, porque eu acho que me deixa pesado. Mas eu vejo muito a galera fazendo degustações de cervejas harmonizadas. Qual a relação de vocês com isso? O que vocês acham? O que vocês sugerem? Por exemplo, você falou da nossa Vitibir, um caprese, um ceviche, peixinho leve, um oriental. Para toda cerveja é possível ter uma harmonização ou não? Tem cerveja que realmente não dá para fazer. É aí que a gente tira a sarra do pessoal do vinho.
É uma brincadeira saudável, né? Porque nenhum vinho combina com pimenta, né? Com coisas picantes. E a cerveja não tem fronteira. A gente consegue harmonizar pratos picantes com cerveja. A questão da harmonização de cerveja com comida, você tem que ter preceitos bem básicos, que é, primeiro, combinar potências. Você está falando de uma cerveja com uma certa potência de amargor, mas você está falando de álcool baixo, você está falando de tal. Então, vamos falar de APA agora, né, de American Pale Ale. Então, onde ela está? Algo que você pode ter por similaridade, também é, primeiro, combinar potências, depois similaridades ou contrastes. Ou contrastes. Então, um ser humano é diferente do outro em termos gustativos. Não existe um framework para harmonização. Tem coisas que experimentalmente a gente sabe que dá certo, mas o que dá certo, às vezes uma amostra de 100 pessoas, para 90 dá certo, para 10 pessoas não dá certo. Então você combina. O que você sugeriria, Moisés, para cá? Burger. Mas qual hambúrguer, né? Com qual molho? Com qual pão? Tá. Então, aí que tá. São várias coisas, mas como eu não tenho esse curso de sommelier e harmonização, eu vou mais pro lado cultural. Cultural e que eu tenho com a cerveja também, o que a gente estava comentando, que pode ser agradável para você, Sim. Pode não ser agradável para mim, então não vou nessa que tem muito certo ou errado, até para não ser, vou falar uma coisa, até para não ser um caga-regra. Mas, não tem regra, então, exatamente. Sei lá, eu acho que uma coisa que eu tenho é muito essa que, o que vai bem para você, sei lá, eu acho que uma Pilsen legal, por exemplo, vai muito bem num churrasco, mas para mim isso daqui, uma APA ou uma IPA com um burgão assim, sei lá, Vou dar um adendo. O hambúrguer é muito bem-vindo, mas que eu falei, qual hambúrguer, né? E com churrasco. Existe no churrasco, como qualquer produção de carne, a reação de Maillard. Sim. Que é um processo de caramelização. Aqui tem um pouco de caramelo. Então qualquer coisa que passe por um tostadinho leve, vai bem. Não vai bem coisa muito gordurosa, porque o que limpa a gordura é álcool e carbonatação. Carbonatação não é a formação de espuma, é o sparkling da boca. É o que tem dissolvido no líquido, que pode ou não formar a espuma de acordo com as proteínas que ficaram na produção. Então, isso daqui vai muito bem com cheeseburger. O que é o meu preferido. Pão, hambúrguer e queijo. Pão, hambúrguer e queijo. Lindíssimo. Por exemplo, ontem eu comi lá do Panchos, cara, um Jack Ribs com costela defumada, com bacon, com molho e tal. O que vai acontecer? A comida vai atropelar. Então eu peguei uma potência muito forte e tal. Isso daqui para um churrasquinho, cara, para você comer com uma fraldinha, né, com uma alcatra, uma carne mais magra, um frango até, com uma casquinha. Pô, vai bem pra caramba. Normalmente vai bem, né? Normalmente vai bem. Eu falo, cara, eu sou viciado em estufa, né? Eu falo que eu sou primeiro sommelier de coxinha, depois eu virei sommelier de cerveja. Isso daqui, ó, para uma coxinha, se for sequinha, vai bem. Uma coxinha do frangó com uma APA, puta que pariu. Desculpa, hein? Mas vai bem pra caramba. Vai bem pra caramba. Cara, que legal, mas eu não tenho muito essa assim. Se pra você, pô, vai bem tomar uma... Igual você falou, pô, pra mim não é legal, pô, tomar breja com comida estufa e tal. Eu também não curto muito, mas assim, se eu fosse escolher alguma coisa, eu chutaria um hambúrguer, um churrasco, alguma coisa nesse sentido. Mas também não é o que eu falo comer, assim, não é uma refeição, né? Você não vai sentar com um prato. Você tá ali no churrasco, você tá ali num bar, você tá ali numa hamburgueria, né? Você vai acompanhar junto ali, né? Exatamente, e vai bem. Eu sou já um método mais leve de falar, sou um hard user de cerveja. Né? Tá aqui, minha esposa que não deixa mentir, a gente cozinha com cerveja, né? E a gente vai à mesa com cerveja. Nem sempre eu estou preocupado com a harmonização, porque cagar regra é chatice. Sim. Eu pego a que tenho. Lógico. Né? Então, lógico. Normalmente a gente tem muito acesso à cerveja artesanal. Então, vai ela.
E de vez em quando tem umas combinações que a gente tá assim, que cerveja tem na geladeira? Ah, vamos tomar essa daqui. De repente vem, puta merda, ornou. Eu falo, né, ornou, né, casou e tal. Ó, deu match aqui. Deu match pra mim, às vezes não dá match pra você. Pois é. Mas é muito paladar engraçado. É paladar, você falou isso, paladar é paladar. Eu até tava falando, né, meu Sonomono lá versus o seu... Eu não sou muito fã de pepino. Hoje já como, tá? Mas antigamente não comia. Eu fiquei fazendo uns 2 anos de Sonomono, todo mundo achando maravilhoso, e eu nunca experimentei, porque eu odiava pepino. Hoje eu só não gosto. Pô, que legal, que legal. Mas legal. é isso aí. Pô, muito bom. Vamos tomar mais uma, então? Aí você que manda. Aí aqui a gente tem Claudião esse processo, a gente vai tomar. Aí eu ia fazer um parênteses quando você me falou que você estava comendo. Você falou que você estava comendo uma ribs, alguma coisa... Então, uma APA já não daria. Mas sabe o que eu pensei na hora que você falou isso? Eu falei, porra, uma RIS, tipo, do Cadu seria uma pancadona. Pra mim ia ser legal. Dá, mas tem uma coisa que tem que fazer teste, né? Porque ela é uma breja pesada. Você tem muita tosta, aí você já leva pro café, pro cacau, aquelas coisas assim. Não sei se brigaria. Ali, se eu pudesse optar por um estilo de cerveja, eu optaria assim por uma Belgian Double. Porque tem um doçor da costela, tem álcool, tem carbonatação pra caramba. É uma cerveja rubi. Eu acho que eu iria pra essa pegada, entendeu? Sim. Mas a RIS, cara, eu amo fazer. Eu não ouso muito com a RIS. Pra quem não sabe, RIS é Russian Imperial Stout, tem uma história de 10 horas. Isso. Exatamente, que foi feita por conta da visita do outro, no século XVIII e bababá. Bom, é uma cerveja extremamente alcoólica, extremamente maltada, extremamente preta. Então ela dá sempre notas assim que remetem cacau, chocolate. Torra, né? O tostadinho. Café. Isso, exatamente. Então, é uma cerveja extremamente complexa e alcoólica. Não necessariamente ela é carbonatada. Aí vem aquele negócio. Para limpar o álcool, a gordura, desculpa, eu faço essa combinação de carbonatação com álcool. Então, uma coisa assim de 8, 9% de álcool, bem carbonatada, limpa o palato, que é uma beleza. Você tá ali, é o efeito Coca-Cola, vai. Vamos falar, quando você tá comendo uma coisa gordurosa, sei lá, você tá comendo... Você precisa dar uma limpada. Tá comendo um pastel de feira. Pastel de feira, cara. Você põe a Coca-Cola na boca, por isso, excesso de carbonatação. Não tem álcool. Não tem álcool. Mas é uma carbonatação, aí ela limpa tudo. Coisa linda, maravilhosa. E a gente ainda tem o auxílio do álcool. Se tem essa carbonatação, claro que nunca de uma Coca-Cola, a gente ajuda... E ainda com álcool limpa, cara. A tua boca fica limpa, preparada para nova garfada, para o próximo gole. Cara, que animal. Excelente. Que animal. Muito bom. Vamos abrir mais uma então. Qual que a gente abre agora? Peregrinos? Vamos numa Peregrinos? Uma Reis IPA? Legal. Ela chama Reflexo, tá com um rótulozinho pequeno, cor-de-rosa, ela mesmo. Vamos lá. Aí vem a linha tradicional da Peregrinos, né? Que ela sempre traz uma reflexão. Aqui, ó, tem uma mão fazendo selfie. E sempre tem uma frasezinha que começa com talvez, só talvez, o que você vê não seja suficiente. E aqui na minha camiseta tem da outra, né, que é o chinelo havaiano, que é o talvez, só talvez, se você usasse os meus sapatos. Então é sempre alguma coisa de reflexão. Vamos a isso? Bora! Bora. Faça as umas aí, Claudião. Porra, tá incrível aqui, hein, cara. Tô aprendendo com vocês. Hoje é um podcast / aula aqui, hein. Tá incrível. Bem amarelinha. Amarelinha clarinha, que a gente chama, né? Essa é uma Hazy ou New England IPA, que agora mudou pra... explica um pouco aí. Juice, que seria? Que estilo lembra que a gente falou da Hop It Up e tal? A gente nasceu, né, no Nordeste americano, na região ali de... Vou deixar aqui, ó. Isso. Aí, aí no Nordeste americano, conta de uma cervejaria chamada The Alchemist, que as clássicas IPAs americanas foram feitas na costa oeste, lá da Califórnia e tal. E tinha sempre um perfil bem amargo, né, bem agressivo de IPAs.
e estava na West Coast. Aí começaram a fazer a West Coast, lá no Nordeste, uma região do estado de New England. A The Alchemist era já uma conceituada cervejaria de lá, e ela produziu uma cerveja com uma cepa de levedura diferente e suavizou o amargor e deu uma característica muito mais frutada, com uma levedura específica daquela região. Que aí criou-se então essa cerveja chamada Red Topper. Ela desbancou a Westvleteren belga lá como a melhor cerveja do mundo durante mais alguns anos. E o mundo reverenciou esse estilo novo e foi alterando as características da Red Topper e colocou alta turbidez, colocou uma sucosidade. Então hoje os guias de estilo chamam de Razy, que é nebuloso, né, turvo, or Juicy IPA. Ela tem que ter essa sucosidade, ela tem que ter, parece um suco você tomando, com amargor sempre presente, só que muito mais equilibrado, com uma carga de proteína de trigo e aveia alta, com um emprego de lupulagem muito mais forte do que numa West Coast. Então, para você ter uma ideia, numa IPA tradicional, para você ter o que ela precisa, você leva em torno de 8 a 14 gramas de lúpulo por litro. Essa é uma cerveja que tem 30 gramas de lúpulo por litro. Isso é um excesso. Mas é a partir de 18 para cima que você faz. Então é uma cerveja naturalmente mais cara, que te traz uma complexidade muito grande. Vamos provar? Bora. É reflexo? Esse é o famoso suco de lúpulo. É o suco de lúpulo. Dá uma mexida, saúde. Outra coisa que não favorece a formação de espuma quando ela está estupidamente gelada. Só que essa daqui, quando você forma, ela forma uma espuma bem interessante, bem compacta, que confere aí a classificação de Hazy IPA. Nossa, muito aromática. É uma bomba aromática. A mais aromática das Sim, três até agora. ela é para ser assim, por isso essa carga. Nossa, um perfume. Colocou uma aveia? Aveia, trigo. Isso aqui tem 3 dry hoppings, tá? Fora a lupulagem, né, que a gente faz na parte quente do processo, na fervura. Aqui eu faço na fermentação. A fermentação ela ocorre, existem 2 tipos de levedura cervejeira, tá? A ale e a lager. A lager em mais baixa temperatura e aí mais alta temperatura. Eu estou falando de uma lager de 8 a 12, que a gente está falando de 15 até 23 graus, mais ou menos. Essa cepa de levedura... Nossa, que delícia incrível. Exatamente. E tá falando não só da cepa de levedura, eu estou falando dos dry hoppings. Então eu faço na parte da fermentação, adicionando 2 enzimas que extraem tióis, que são álcoois presentes no lúpulo, que não são extraídos sem ter essa enzima. E ela transforma coisas imperceptíveis no lúpulo em complexos aromáticos e de sabor. Né? E também uma enzima que ela transforma os terpenos já presentes no lúpulo em coisas desagradáveis em coisas agradáveis. Então eu faço um processo que chama de biotransformação durante a fermentação. E eu faço mais outros 2 dry hoppings em parte fria do processo, que a gente interrompe a fermentação, acaba a fermentação, aí a gente baixa a temperatura para a maturação da cerveja, que ela fica lá um tempo a 0 grau, 1 grau, 2 graus. Nessa parte eu adiciono mais outros 2 dry hoppings de carga pesada de lúpulo, para o quê? Só para fornecer aroma. Caraca. Porra, parabéns, Claudio. Então aqui realmente, como você falou, é uma alquimia, cara. É uma alquimia. Não é pra qualquer um isso aqui, cara. Essa cerveja, ela leva um lúpulo neozelandês chamado Riwaka, que é um lúpulo hiper moderno. Ela leva Nelson Sauvin, outro lúpulo neozelandês, que é a vanguarda hoje da lupulagem. São lúpulos extremamente caros, mas entregam. Esse daqui leva um Strata, um lúpulo americano, que puxa um pouco de Dank, e um Cryo de Simcoe, num dos dry hoppings que eu coloquei para finalizar, para dar um frutado. Então, aqui puxou muito para o Nelson Sauvin, que ele traz uvas brancas, traz um leve... que eu ia falar. A gente estava comentando do que cada lúpulo te traz ali de aroma e tal. Não tem fruta, mas te traz isso. Exatamente. O Nelson é um lúpulo que te traz uva branca, o Sabro é um que te traz coco. Exatamente. Aí você vai... E aí você vai misturando os lúpulos para dar as sensações diferentes. Mas
O Nelson aqui, ele sobressaiu, Nelson Salvan. Uvas brancas, uma sensaçãozinha de melão, doce, caju, tem algo doce, pitanga. Tem algo doce, mas não tão doce. Fruta amarela, né? Como aqui tem um leve abacaxi, mas um abacaxi doce, não um abacaxi mais cítrico. Sabe o que eu ia chutar também? Uma hora eu ia falar de um Idaho 7, sabe? Sim, sim. Não, aqui é... Que também dá um aqui a base é Riwaka. Que leva que você falou, e o Riwaka leva um pouco de... remete um pouco de pitanga também. Eu acho que o resultado dessa composição de lúpulo, da forma que a gente empregou, com biotransformação, com um monte de coisa que não é convencional fazer, uma carga alta de aveia e trigo, e com cuidado para a cerveja ficar bem clara. Bem clara. E bem turva. É o que pede hoje a estratégia da Peregrinos, né, quando não é um white label para o bacon, por exemplo, que aí é uma coisa um pouco mais popular, é trazer para o mercado cervejas extremas, extremamente lupulada ou extremamente alguma coisa. Então são cervejas que a gente segmentou para que atenda o público mais exigente brasileiro. Cara, animal. Claudio, essa receita ela já está finalizada para você? Falta alguma coisa ainda? E se sim, quantas receitas você teve que fazer para chegar até nesse resultado? Eu não faço teste. Eu não faço teste. Tá? Eu estudo, né, os lúpulos, estudo técnicas e tal. E eu pego diagramas, né, que tem diagramas que puxam para sabores e aromas. E por experimentação... Antes de começar ou ali no processo? Não, ali? Isso a gente chama de designer de receita. Tá. Quando eu estou ali, aí eu vou pegando biblioteca sensorial que eu tenho, de cervejas que eu já participei de produção de anos para cá. E aí, hoje, essa cerveja que você está tomando agora, ela chama Reflexo, uma Hazy IPA de 7% de álcool, que foi finalizada. E eu vou voltar com ela para o mercado daqui X meses. Tá. E ela tem que ser isso daqui. Exatamente isso. Exatamente isso. É o que a gente briga. Mas a safra de lúpulo muda. E a safra de malte lúpulo. Isso que é o legal da cerveja artesanal. E como você faz esse ajuste? Esse ajuste não existe. O mercado teima a não entender na cerveja, mas gosta da safra do vinho, né? Então, todo mundo respeita a safra 2002, é melhor que a safra 2003, o mesmo rótulo. Então, quando a gente faz uma cerveja e coloca lá ano e tal, e a pessoa fala, não, eles só fazem isso porque não conseguem manter a qualidade. Se a gente está falando com material vivo, material orgânico, cara, que vem da terra, como comportamento cada vez é diferente. Isso você consegue na grande cervejaria, né? Porque eles fazem processos químicos extremamente, às vezes, não quero falar mal, mas às vezes nocivo à saúde humana, não mata, mas dá dor de cabeça no dia seguinte. Então, exatamente, acelerações e padronizações químicas no processo, coisa que a cerveja artesanal não faz. Ponto. E é uma cerveja que você, no gole você sente um amargor, mas ela desce macio. Leve, macia. Mas é um amargor breve. Você sente, mas... E ela você viu o corpo pesado. Como é uma juice. Tem que ter a sensação do suco. Então essa é uma cerveja que pode chamar de New England, que é a mesma coisa de chamar de Hazy ou chamar de Juice. Então o estilo fala que até 7,5% de álcool é uma Hazy, e após isso é uma Double, e após 9,5% é uma Triple, após 12% é uma Quadruple, aí você vai colocando álcool e complexidades em cima. Cara, que animal. Ela vai se tornando mais doce ou não. Incrível, incrível. Moisés, vou te fazer uma pergunta, e aí você, na sequência, passa a bola para o Cláudio. Você trabalha numa loja que vende insumos, equipamentos, uma série de coisas para o iniciante, para o intermediário e para o avançado, para realmente quem vai produzir em grande escala. Como é que está esse mercado hoje? E você percebe, ou você tem contato com alguém que chegou lá para fazer a cerveja a primeira vez, comprou os equipamentos com você, pegou a aula inicial, tal, levou para casa e fez. E hoje essa pessoa, ela é hipoteticamente um sommelier como o Cláudio. Como você vê isso? Bem legal essa pergunta, até porque está fresco na minha cabeça.
realmente, a gente vende para quem tem interesse em começar, então vender também não só equipamento, né? A gente tem um curso lá que é o Luciano que ministra esse curso, é para quem está começando, pô, eu tenho interesse, porque eu vi um amigo que quer que seja, pô, eu já tomo, então eu quero começar a fazer a minha. Então ele é um curso que é apostilado, tem a parte teórica, mas também tem a parte prática. Então rola uma abraçagem, é durante um sábado. Depois tem um grupo que daí você entra onde você pode tirar suas dúvidas, tal. O Luciano está sempre alimentando e sempre respondendo esse grupo. Eu acho sim que tem uma galera que faz e continua, e tem uma galera que, sei lá, vai porque quer vai na onda, matar uma curiosidade, de repente falou que não. E por que eu tava falando isso? Me perdi agora. Quer tomar mais um gole? Não, vamos tomar mais um gole. Toma mais um gole. Tá falando que tem diversos tipos de público que vai para lá procurando... O que vai fazer a aula, o que volta... Um que quer se profissionalizar, um que quer por hobby, um porque quer deixar de ser louco e ter um a fazer, um aposentado que está de saco cheio... Quer deixar de comprar e fazer só dele. Isso, quer economizar dinheiro, né? Eu acho que é isso. É isso. Não, mas tem para todo mundo. Aí tem o pessoal que vai só para fazer o curso, tem o pessoal que faz o curso, continua comprando, tem o pessoal que já está, assim, já tem uma cervejaria, já tem mapa, inclusive. Mapa é o registro que você precisa ter para produzir Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o que você precisa ter para o registro ali para poder vender no mercado. Então, essa galera também vai lá, às vezes, vai começar a rodar uma cerveja, ele percebe que faltou algum tipo de malte ou algum tipo de lúpulo, ou deu pau em algum equipamento, engate rápido, então a gente está ali também para meio que socorrer, salvar essa galera aí, a galera que vai lá. Então os brew shops estão aí para isso também, não só para quem está começando ou quem é cervejeiro caseiro tipo eu, mas para os profissionais ou quem já tem uma longa história pela frente aí, né, Claudião? Mas é na realidade um papel fundamental que os brew shops hoje, com curso de produção de cerveja caseira e tudo mais. Eu falo que existem duas etapas apenas, né? Que é o cervejeiro caseiro e o cervejeiro industrial, tá? Não digo nem profissional, quando você começa a ganhar dinheiro com isso, se torna profissional. Uhum. Mas o papel que desempenha as brew shops, que é um papel educativo, e vendendo insumos a varejo, isso foi um movimento que aconteceu nos Estados Unidos no início da década de 70, 1974 mais ou menos, e que hoje propiciou que os Estados Unidos fosse uma potência que em termos cervejeiro. Ele já tem lá... Até mais que Bélgica... em termos de produção. De estilos de cerveja, eles são bastante inventivos, eles têm acesso à tecnologia. Lembra que eu falei? A questão de equipamentos, assim, eles têm os de ponta. E eles têm uma coisa perfeita lá, que é terroir e investimento em genética suficiente para poder produzir lúpulos maravilhosos. Então eles têm tudo aquilo. Pra você ter uma ideia, um cervejeiro brasileiro, por exemplo, ele sofre demais. O que o americano faz esse tipo de cerveja, que é reverenciada no mundo inteiro, as deles. Eles fazem assim: o lúpulo é plantado, ele é colhido depois de alguns meses, ele vai para de flor, vai para uma pelletizadora e no dia seguinte ele faz a cerveja. No Brasil, a gente compra de um ano para trás. Caramba. Agora está chegando para a gente a safra 2022.
Então, tudo bem, é embalado a vácuo, refrigerada, mas... Atmosfera modificada. Modificada e tudo, com nitrogênio, bababá. Mas, cara, os caras lá têm a fazenda de lúpulo do lado, eles produzem cerveja hiperlupuladas, com frescor eles têm fazendas de plantação de cevada e malteadoras brilhantes lá, ou se não, eles têm acordo com o mercado europeu, então é muito fácil transitar ali por cima no hemisfério norte os insumos e de forma até mais barata do que chegar aqui, porque de novo, né, a tributação até de importação é um absurdo, muito a gente, machuca demais. Né? Eu vejo aqui, eu morei em Portugal 2 anos, esses jeans ali que você tem, os supermercados de Portugal tem isso para mais, todo supermercado, com preços super acessíveis, assim, que qualquer um pode comprar. Lá, eu falo que a 51 e a Velho Barreiro vendem lá a 9,99, quase que tabelado euro. Um puta de um gin era 12, 13 euros. Você tá maluco. Puta de um gin. Assim, os mais clássicos, animal, os ingleses e tal, alguns ingleses, né? Sei lá, por 20 euros. 22 euros. Então era super acessível. E para a gente é sempre essa dificuldade tributária, né? Mas falando dos brew shops, voltando a falar, é de suma importância, como aconteceu no mercado americano, essa revolução. No Brasil, olha a porta de entrada, o cara já gosta, ele já se interessou. Ele vai lá, ele tem um curso, ele consegue comprar um equipamento, consegue comprar um insumo. Puta, lindo! Esse cara, ele vai começar a beber mais cerveja para poder fazer a dele. Porque você tem que ter alguma referência, ou seja, o nosso mercado cresce. Você tem que consumir. Esse cara, depois que ele se profissionalizar mesmo, estudar bastante, ele pode se aventurar a ser um cervejeiro industrial, um cervejeiro profissional. Né? Tendo ou não mapa, tem muita gente, aliás, às vezes, gente, falo para a câmera, não é um cursinho de um dia que você vai virar um cervejeiro profissional, tá? Cara, e tem muita gente que só tem um negócio chamado... Os aventureiros chamado aí. Dinheiro. E aí, o que ele faz? Ele é um cara que é bem relacionado, vamos lá em São Bernardo, muito bem relacionado, na cidade, conheço todo mundo, tenho grana, vou fazer uma cerveja, e vamos lá, pau, toma minha Pilsen, toma minha IPA. Ele consegue permear num ambiente que ninguém nunca provou um artesanal, vai tomar e vai falar, odeio artesanal. Isso acaba... Então tem que ter um pouco de critério para você realmente estudar. Isso não é só aquilo que a gente... Na aula, né, do caseiro, é muito mais, é ciência, é tecnologia, mas ainda assim, é um serviço muito importante. E ainda, como você falou, a gente vive recorrendo a brew shops, né, mesmo a indústria. Putz, para socorrer ali, né? Acabou o negócio. E normalmente... Faltou meio quilo de lúpulo. E normalmente é com o pezinho para dar o pontapé na partida. Você viu isso? Alguém fala, não, então calma aí, vamos lá ver. E não só isso, lá na Brewhead, por exemplo, e em outros brew shops também, para quem faz o curso, compra equipamento, volta lá, tem muitas receitas que a gente vende, entre aspas, pronta, né? A gente já vende, pronta que eu quis dizer, entenda, dimensionada. São receitas que a gente pensa para 10 litros, para 20 litros, para 40, para 50, depende do tamanho da panela, mas ele fala, eu queria a receita de uma APA, eu tenho a receita de uma APA, eu queria a receita de uma IPA, mas daí ele já estudou mais, ele já percebeu que dá para fazer uma single hop. Ele falou, eu queria uma single hop que eu vi no site, tem ali de Amarillo, você tem? Tem. Aí o que eu entrego para ele é uma receita dimensionada, se ele quiser malte moído, no caso, se ele for fazer no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte para não oxidar o malte, daí a gente já vende malte moído. O lúpulo já vai dimensionado como amargor e aroma, até um outro pacotinho para dry hopping. Se ele quiser um priming ali para ele colocar nas garrafinhas dele em casa e tal. Isso é bacana para dar o gostinho do cara produzir minha cerveja. Isso daí o que é? Sabe aquela a receita de pudim que vem lá o sachêzinho, não sei o que, o manual de instrução? Coloca ali. Você faz. Aí pronto. É o pé da confeitaria, né? Da patisserie. Eu fiz meu primeiro pudim. Agora eu vou entender como que é isso daqui. Porque ali tá, né? Já vem com 5 quilinhos disso, mais 2, você moe, põe não sei o que, esse sachêzinho você coloca, não sei o que.
É super gostoso para começar. Quem não começou com facilidade? E o Brew Shop oferece facilidade. Cara, você não precisa agora, nesse momento, você não precisa estudar. Você precisa ler a instrução e fazer de acordo com que... Segue o manual. Aí depois, o cara vai virar um cientista maluco, aí ele vai começar a fazer cerveja com cheeseburger, que já teve. Ele já teve cerveja com panetone aqui no Brasil mesmo, joga panetone na fervura ali. Tá tudo certo. Aí você vai vendo o comportamento dos insumos frente à sua criatividade. O cervejeiro brasileiro, né, dando só uma escapada, é hipercriativo. Hipercriativo. A gente tem uma gama violenta de estilos de cerveja que não são nossos. E a gente está conseguindo replicar quase que com exatidão e muitas vezes melhores que os estilos ingleses, alemães, norte-americanos. Claro, tem os clássicos estilos e são standard. Claro. Né? Então, ninguém é melhor do que a Bombril. Então, todo mundo fala assim, é melhor ou pior que a Bombril. Sempre a Bombril vai ser aquilo lá e vai ser único, né? Falando em aspectos de marketing. Mas a gente consegue fazer coisas incríveis aqui. Quase tão bem quanto vocês que têm uma alquimia. Dá uma olhada. Já pensou se a gente tivesse... Aqui deve ter o quê? Das 300 garrafas tem bastante aqui. Rótulo, tem bastante rótulo. E ele pode misturar tudo e fazer diluições e colocar... e aqui hoje nos bastidores a gente tomou coisas extras aqui também. Porra, Claudião, pegando esse gancho aí, cara, pra gente ir pros finalmente aqui. Pô, infelizmente o papo tá muito bom. Mas cara, dá pra desenrolar aqui. Você falou um pouco do mercado e da criatividade do brasileiro aqui. Em que pé nós estávamos há 5 anos atrás, vamos projetar, que pé nós estamos hoje e que pé você acha que estaremos há 5 anos para frente? Enquanto você pensa aí, eu já vou preparar aqui o nosso drink de despedida. A gente tomou um shot, tomamos cervejas no meio do caminho e aí vamos finalizar com o coquetel, né? Claro, porque, aliás, os cervejeiros invadindo o ambiente da coquetelaria, né, cara, com o mestre. E o mestre é meu xará. Porra, hoje o mestre aqui são vocês, eu sou só... Hoje eu tô de coadjuvante aqui, cara, e, pô, tô muito feliz com todo esse papo, com toda essa aula aqui. Imagina, realmente aprendi bastante e espero que quem esteja aí assistindo a gente tenha aprendido também aí com vocês. Maravilha. Agora, respondendo sua pergunta, nós tivemos um pequeno hiato, né? Eu acho que o mundo teve um pequeno hiato aí de 2, 3 anos, onde que todo mundo está lutando para sobreviver. O mercado cervejeiro, ele pede ajuda. Ainda estamos recolhendo cacos, né? Estamos recolhendo caco e vou te falar, o mercado cervejeiro pede realmente ajuda. E a ajuda principal é não tenha preconceito. Não é porque você teve uma experiência ruim. Eu falo que existem mais ou menos 150 estilos de cerveja, 150 tipos de bebida fermentada chamada cerveja. Um vai encaixar com você. Né? Tem aquele povo... eu cansei, eu já fui professor de sommelier e eu venho catequizando gente há muito tempo. E aquele negócio, eu não gosto de cerveja, porque acha que cerveja é sempre igual às do supermercado. Aí, como eu fui picado, como você foi picado, vai ter alguma coisa que vai mexer com a cabeça da pessoa. Existe um mundo de... Os 5 sabores, os 5 gostos, né, os 5 sabores básicos, a gente tem na cerveja. Você tem até umami, tem doce, tem amargo, tem ácido. Tá. Tem tudo que você... Algum vai encaixar. Então, não tenha preconceito. É um produto extremamente seguro. Tem até salgado, se você... Tem salgado, a Leipzig Goose o estilo da região de Leipzig usa sal marinho. E assim, é um universo tão incrível, tão fascinante, que a gente tem um preconceito alimentar fortíssimo. Porque a pessoa fala, não gosto de cerveja, não gosto de cerveja artesanal. Que nunca foi bem instruída, né? Então, por isso que eu falo, cara, eu falo bem e falo mal das grandes indústrias. Mas, assim, todas têm um papel interessante, né, que compraram outras cervejarias e tal. Eu falei da Ambev comprando a Hoegaarden. Tem um público hoje de Hoegaarden, a Heineken comprou Blue Moon. O pessoal que começa a tomar isso daí, quando vê uma Witbier qualquer, vai tomar. E não tomaria se não comprasse no supermercado a 5 contos. Aí vai entender a diferença de uma para outra. Eu falo, tudo é válido. O que não é válido, que eu falei, eu sofri de preconceito alimentar muitos anos da minha vida.
E eu perdi todo e qualquer preconceito alimentar. Fazer só um barulhinho aqui. Prove. Eu adoro esse shake. Prove, isso é muito bacana. Um momento único. E falo também às vezes o ambiente da coquetelaria pode afastar alguém, achando que é caro. Não é. Todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. É isso aí. E quanto a como a gente vai estar daqui 5 anos, espero que muito melhor que hoje. Que a gente estava... Se colocar uma linha do tempo, cortar em 10 anos, o que o mercado de cerveja artesanal, vou falar americano, tá? Estados Unidos e a gente, inclusive... E falo também dos chilenos que estão fazendo cervejas legais, argentinos e tudo mais. É um salto muito grande que a gente deu. E espero que nos próximos 5 anos a gente dê outro salto. Um salto que o nosso governo entenda que isso não é um mercado de alcoolismo, que isso não é o que vai prejudicar a saúde pública e que as pessoas consigam entender e reconhecer um valor e o esforço que a gente faz, não só o cervejeiro, como o pessoal da empresa vinícola, como o pessoal da coquetelaria. Gente, isso daqui não é hobby, é hobby para alguns, mas em termos profissionais, assim, é o ganha-pão e gera muito emprego. Uhum. Gera muito emprego. Isso aqui é legal, gera muito emprego. Gera riqueza para a economia. Então, por favor, saiam da casinha, né? Com certeza. Saiam da casinha e experimente. A gente tá falando... O novo é legal também. A coquetelaria não é cara. Porque abre mais a cabeça, a coquetelaria não é para você tomar 5 litros de drink. É o que eu falo aqui. É para degustação. É para degustar, não é para você encher a cara, dar cambalhota, passar mal outro dia, é para você curtir. Igual a gente curtiu hoje aqui. Hoje foi uma noite super agradável. Com certeza. Entre papos e bebidas. Cláudio fez uma New England na coqueteleira. Você viu, ó. Vocês falando, a gente degustando. Esse drink não estava no meu roteiro de hoje. Eu realmente degustando e vendo as cores, eu cheguei a um drink que eu acho que é parecido à última cerveja que a gente tomou. Então, vamos lá. Fale. Encerrando com o mestre dos mestres aqui, ó. Por favor. Olha aí, ó, que bonito. Mas são vocês. Fez uma New England. Saúde. Obrigado, gente. Que noite incrível. Valeu. A gente come come ameixa, desculpa. Ah, é? É que o sommelier sempre fica cheirando as coisas antes. Cheira, come ameixa e prova o drink. É isso. Legal. Gostaram? Explica. Cara, esse é um drink aqui, é uma releitura de um drink chamado Macunaíma, que vai cachaça, limão, xarope de açúcar e fernet. Como o fernet é muito forte, as pessoas ainda não se adaptaram ao fernet e muita gente não sabe trabalhar com essa bebida. E ao mesmo tempo ela é um pouco discriminada. Discriminada não, ela tem um certo preconceito até, por ser muito forte. Eu fiz uma adaptação com cachaça, limão, um xarope de flor de sabugueiro e aí eu coloquei Jägermeister, que também é uma bebida que é conhecida como Jägerbomb, uma bebida para te deixar doido. Alguém está falando da coquetelaria, saber degustar. Então, mas é uma bebida que é gostosa se você saber aproveitá-la. Então, eu fiz essa releitura usando essa bebida e como base cachaça. Xará, sensacional. Parabéns, ó. Fora do convencional e com uma execução assim, violentamente linda. Obrigado. E aqui a gente encerra. Agradeço a participação. Valeu, Claudião. Meus prazer, amigos mano. aqui. Que noite, que papo. Prazer e uma honra incrível. Gente, Excelente. obrigado. Continue seguindo a gente. Continue acompanhando os nossos episódios. Cheers. Aproveite e bebam com moderação. Obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Ó. Galera, obrigado. Valeu. Obrigado.